Todo este trabalho de construção das personagens obriga-me, em primeiro lugar, a sair e viajar regularmente para o sítio onde se passa a minha história, que é o campo e que é uma zona onde há uma reserva de lobos. Eu acho muito importante esse mergulho, né, que o escritor faz, né, esse mergulho de alma, né? Ele vai com tudo, ele entra, né, na pele do personagem. Isso, quando o escritor tem essa habilidade, essa sensibilidade, transborda no texto. Olá, meu caro leitor. Tudo bem, meu caro escritor? Tudo bem, você que é amante do livro? Muito prazer, eu me chamo Raik, você que já está chegando por aqui pela primeira vez e você que já é de casa, oi, como é que tá aí? Tudo certo? Estou no ar com mais uma edição do Live com o Autor, do seu podcast que é feito para quem ama livros, para quem ama esse mundo dos livros, esse podcast que é feito para você com tanto amor e tanto carinho. Estamos na terceira temporada e no segundo episódio da terceira temporada. Esse ano é o ano do nosso podcast, hein? Estamos começando muito bem o Live com o Autor. Na terceira edição eu converso com a escritora portuguesa Tânia Ganho, que vem aqui no Live com o Autor dar uma aula de literatura. Ela que foi semifinalista do Prêmio Oceanos, trabalha como tradutora e está escrevendo o seu novo romance através de uma bolsa literária que ela recebeu e ela fala mais sobre isso aqui no Live com o Autor e sobre a sua carreira. Então já começa enviando esse podcast para todos os seus amigos, deixando o seu comentário aí no seu agregador. Não deixa de comentar, comenta no seu agregador de podcast, espalha, vai lá no Instagram do Live com o Autor, que é Live com o Autor, é só você procurar aí, @Live com o Autor, tudo junto, minúsculo, tá bom? Procura aí, encontrou, segue, compartilha, manda para todo mundo Live com o Autor e chega junto. E vamos para os recados, né? Lembrando você que eu estou com a minha mentoria. Se você estiver pensando em escrever o seu livro, se você estiver querendo desenvolver uma ideia e está travado, aqui estou para te ajudar. Temos aqui muitas ideias e, claro, várias ferramentas que vai te ajudar a sair do lugar, vai te ajudar a desempatar. Então, manda mensagem para mim, pro Titi aqui, que nós vamos resolver o problema, tá bom? O meu WhatsApp tá aqui no link da bio desse podcast. É só mandar um oi para mim ou ir nas minhas redes sociais e me procurar, certinho? E também, além da mentoria, eu estou fazendo leitura crítica. Então, você que tem um texto, terminou o seu livro e não sabe o que fazer, eu aconselho você primeiro a mandar para uma leitura crítica, ainda mais se você for marinheiro de primeira viagem. Então manda para cá que vamos aí fazer um orçamento e vamos deixar o seu texto ainda mais potente, ainda mais forte para entrar nesse mercado que a gente tanto ama, que é o mercado do livro. Vamos aí pro episódio de hoje, que tá muito legal e presta atenção e só um recadinho a mais. Manda para todo mundo esse episódio, tá bom? E deixa aí o seu comentário onde você estiver ouvindo. Vamos lá então, em 3, 2, 1 e como eu mando aqui, eu sempre falo claquete. Tá no ar, mais uma edição do Live com o Autor. Boa pergunta. Quem sou eu? Uma leitora, mãe, escritora, tradutora. Olha, uma pessoa que vive à volta dos livros. Acho que é a melhor definição. Ótimo. Eu gosto dessas introduções sucintas. É muito bom, é muito bom. Ô, Tânia, e eu vi lá no seu Instagram que você tá lá escrito, né? Que você é escritora, né? Mas só que você é uma leitora compulsiva, né? E você afirma isso também aqui. Como é que começou essa relação com os livros, né? Como é que surgiu essa paixão? Antes de tudo na sua vida. Antes da tradução, antes de escrever, essa paixão pelos livros. Eu acho que desde que tenho memórias, os livros sempre fizeram parte da minha vida. Agora, assim, o momento consciente em que eu tive mesmo consciência de que os livros eram qualquer coisa que me atraía, que me puxava, acho que devia ter uns 6, 7 anos. Havia um primo da família que costumava oferecer-me sempre livros, no Natal e nos anos. E, além de ter muito bom gosto literário, oferecia-me sempre livros que não eram exatamente para a minha faixa etária, não eram para a minha idade, eram livros mais para pessoas mais crescidas. E eu acho que isso também ajudou muito
a lançar-me num universo para o qual eu me sentia preparada, e criou uma paixão muito, muito grande. E depois, a partir desse momento, não é, em que eu vivia nessa expectativa de receber essas prendas, comecei eu própria a procurar os livros. Portanto, desde muito cedo me lembro sempre de ir a livrarias e andar a mexer nos livros, nas capas, a ler. E depois começou o gosto pela escrita. A começar a escrever as histórias que lia, comecei a pô-las no papel. Portanto, a fazer um mero exercício de cópia. E depois, aos 12 anos, comecei mesmo, acho que foi aí que me tornei uma leitora mesmo voraz. De ficar em casa, fechada, a ler durante dias. E comecei também a escrever, com os 12 anos. Aí foi mesmo um momento consciente. Maravilha. É uma coisa que te move, né? Que te faz transbordar. Porque, olha, é uma coisa que eu digo sempre, quando nós temos um livro, nunca temos um momento de tédio. Podemos estar numa ilha deserta, podemos estar numa fila de supermercado, nos contextos mais aborrecidos, estar confinados em casa com Covid, ou estarmos num hospital, estarmos seja onde for, e temos sempre uma companhia. Eu acho que poucas coisas na vida nos dão essa segurança como um livro. Não estás sozinho. E nesse momento que a gente viveu, né, tão assim forte, né, agora as coisas estão começando a caminhar mais, né, estão tendo lugares que estão tendo mais aberturas, né, depois dessa pandemia. Eu estou chamando de depois porque eu quero esquecer, tá? Eu quero esquecer porque Parece-me bem. eu quero esquecer esse momento, mas o livro ele fez assim, ele voltou até aquele sinal muito grande, né, na vida das pessoas. Né? A nossa profissão de escritor, o nosso fazer escritor voltou a ter uma importância maior ainda, né? Porque Sem passamos por um dúvida. momento muito difícil, né? O mundo todo parou, né? E o que ficou foi as histórias, né? Exato. E para você, como é que é a Tânia depois da pandemia e a antes? Sabes que no meu caso, a pandemia, por exemplo, do ponto de vista prático, não mudou quase nada na minha vida, porque eu trabalho em casa. Portanto, eu já estou habituada há muitos anos a estar sozinha, a estar entre quatro paredes, a ter muito pouco contacto com as pessoas. Portanto, curiosamente, com a pandemia, começámos a fazer muitas coisas online, através do Zoom, a ter reuniões. Curiosamente, até tive mais contacto, através de um ecrã, não é? Mas tive mais contacto com leitores, com jornalistas, com amigos, do que propriamente antes da pandemia, em que eu saía muito pouco de casa e, portanto, tinha muito pouco contacto com as pessoas. Por isso, do ponto de vista prático, a pandemia não mudou muito na minha vida, que já é uma vida muito de reclusão. Emocionalmente, acho que foi para mim ainda está a ser, mas pronto, vamos optar por essa perspectiva mais positiva e otimista. Vamos falar no passado. Acho que a pandemia foi um momento que podia ter sido muito útil para todos nós enquanto sociedade pararmos e refletirmos um pouco. E eu creio que eu e muitas pessoas tivemos esperança de que houvesse grandes mudanças na sociedade pós-pandemia, mas infelizmente creio que as pessoas continuam a ser elas próprias e talvez não tenham aproveitado esta oportunidade para fazer uma reflexão mesmo de fundo do que é que está errado, o que é que precisa de ser melhorado, o que é que podemos fazer nós pessoalmente, enquanto indivíduos, e depois enquanto coletivo, enquanto sociedade. E tenho uma certa pena disso, acho que perdemos uma oportunidade para recomeçar, noutros moldes, mais humanos. E tenho a sensação de que andamos muito a correr atrás do medo e do sensacionalismo e há pouca reflexão. Tenho pena disso.
há mais de 20 anos você traduz, né? Você trabalha como Sim, tradutora. Como você mesmo disse, você trabalha em casa. É, essa questão da reclusão não é um problema para você, né? Faz parte do seu ofício de sobrevivência, que é a tradução. sim. E como E, escritora, e como escritora. Você traduziu nomes aí como Angela Davis e outros, né, autores. E como é, ela né, boca. transportar para esse mundo da tradução, né? Você que é uma escritora e traduzir outros escritores. Olha, é uma aprendizagem enorme. A tradução permite-me trabalhar os textos, trabalhar a linguagem, trabalhar a língua portuguesa de uma maneira muito, muito profunda e muito íntima. E permite-me. É uma profissão que me permite ser leitora e escritora. É o dois em um. Porque eu estou a ler o trabalho de outros escritores, portanto, estou a aprender com eles e estou a transportá-lo para a minha língua, para o português. Portanto, estou a trabalhar a dois níveis, o texto em inglês ou francês ou italiano e o texto em português. Portanto, é uma aprendizagem muito rica e aprende-se mesmo muito, não só com tudo o que os outros escritores fazem de bem, mas também com as falhas, porque mesmo num grande livro, por vezes há uma falha ou outra, e isso também é um motivo de aprendizagem, ver o que é que falhou na estrutura de um romance, ou no desenvolvimento de uma personagem, na arquitetura dos capítulos. Aprende-se muito, é um ofício muito artesanal, estamos ali a trabalhar o texto palavra a palavra, sempre a recorrer aos dicionários, sempre a pôr em causa aquilo que nós pensamos e exige muita humildade, o que eu acho que também é muito útil para a profissão de escritor. O questionares o teu ponto de vista ajuda-te a questionar o ponto de vista também das tuas personagens e a tornar as personagens mais ricas. Por isso, acho que é uma daquelas profissões que eu recomendo vivamente a quem queira ser escritor. Acho que é uma maneira muito fiel de se ganhar a vida. Para quem quer ser escritor, é muito bom ser tradutor, estamos ali muito próximo. Entre todos esses autores que você traduziu, quem você acha assim mais desafiador? Depende, por exemplo, traduzir a Siri Hustvedt, que é mais conhecida como a mulher do Paul Auster, mas é uma autora extraordinária e ela obriga-me sempre a fazer muita pesquisa e a pensar muito em cada frase, porque é uma escritora que traz sempre uma carga enorme de pesquisa, de bagagem intelectual, de conhecimento, além de que escreve de uma forma muito cuidada. Portanto, é sempre um grande desafio traduzir um livro da Siri. Traduzi um livro o ano passado, que saiu há pouco tempo em Portugal, que se chama Os Profetas, de outro autor, que é Robert Jones Jr., e foi um desafio enorme por causa do tema. Passa-se na época da escravatura nos Estados Unidos, é uma história de um amor entre dois escravos, homens, portanto obrigou-me a colocar-me num contexto que não é habitualmente o meu, a usar uma linguagem que também não é a minha, porque tive de me adaptar à linguagem dos escravos, que falam um inglês que é um inglês quase uma língua franca, não é? Que usam entre eles, um inglês pouco profundo, pouco cuidado. Portanto, foi um desafio enorme do ponto de vista emocional, do ponto de vista linguístico. Há uma autora que eu adoro traduzir, que é a Chimamanda Adichie, escritora nigeriana que vive nos Estados Unidos e que também aborda sempre temas que me interessam e também escreve muitíssimo bem. Portanto, eu acho que cada autor traz sempre um desafio consigo, sempre. Sua particularidade, né? O autor em si, né? Uhum. Eu quero entrar na parte aqui que você está agora trabalhando com um novo romance, né? E você Sim, está recebendo uma bolsa, você recebeu uma bolsa, né, para estar trabalhando nesse romance. Até quando eu entrei em contato com você, você falou que estava pesquisando, né, que estava no trabalho de pesquisa. E como é esse trabalho de pesquisa?
Como você passa por esse processo na criação das suas histórias? Olha, é um trabalho que eu adoro fazer. E, por exemplo, esta bolsa do Ministério da Cultura permitiu-me tirar 6 meses, que é um luxo. 6 meses em que eu pude só concentrar-me nesta fase, que é o quê? Eu, antes de escrever a história, antes de construir a fundo as personagens, eu preciso de saber exatamente o sítio onde se passa a história. Eu preciso sempre de um cenário, eu não consigo escrever no nada. As minhas personagens precisam sempre de um cenário e, regra geral, eu parto desse ponto. Tenho de saber onde é que se passa a minha história. E a partir desse momento começo a mergulhar no cenário e a construir as personagens. E as personagens, neste caso deste romance, exigem muita pesquisa, porque eu tenho 3 personagens principais. Uma é uma antropóloga forense e outro é um fotojornalista, que durante muitos anos trabalhou como repórter de guerra. E todo este trabalho de construção das personagens obriga-me, em primeiro lugar, a sair do espaço físico que eu habito, que é Lisboa, e viajar regularmente para o sítio onde se passa a minha história, que é o campo e que é uma zona onde há uma reserva de lobos. Portanto, eu tenho estado não só fora do meu espaço habitual, onde vivo, portanto, esta pesquisa exige uma deslocação física e exige essencialmente que eu faça muitas leituras sobre os lobos, porque uma das personagens, a antropóloga, trabalha com os lobos. Exige que eu faça muita pesquisa sobre fotojornalismo, ler uma série de biografias ou de autobiografias de fotojornalistas, que é todo um mundo interessantíssimo, que me debruço sobre uma série de questões que eu quero desenvolver no romance. Ou seja, são meses e meses de preparação, de trabalho de campo, para depois no texto provavelmente o que eu insiro no texto é uma frase ou outra, seja sobre os lobos, seja sobre máquinas fotográficas, mas mesmo que seja só uma frase, eu tenho que ter a certeza que essa frase está correta e que faz sentido para uma pessoa que realmente seja antropóloga ou uma pessoa que seja realmente fotojornalista. Ou seja, eu tenho de conseguir meter-me dentro da pele das personagens, pensar como elas e ter a bagagem que elas têm. E para mim, como escritora, essa é a parte, na realidade, mais interessante e mais fascinante do trabalho, é quando tu sais de ti e vais à procura de outras pessoas, que são personagens, mas vais à procura das referências delas e elas crescem dentro de ti. E para mim essa é a parte assumidamente mais interessante, porque é uma parte de descoberta. Depois do texto é outra parte de descoberta igualmente interessante, mas esta inicial da pesquisa, de começares a ver as tuas personagens, ver que elas ganham vida no cenário, é muito, muito interessante para mim. Eu acho muito importante esse mergulho, né, que o escritor faz, né, esse mergulho de alma, né? Ele vai com tudo, ele entra, né, na pele do personagem. Isso, quando o escritor tem essa habilidade, essa sensibilidade, transborda no texto, né? Você vê ali uma realidade sendo construída. E muitas pessoas Sim. às vezes até se perguntam, né? Realmente é ficção? Exato, eu gosto muito quando há sempre essa reação, mas isto aconteceu mesmo, ou estás a escrever sobre ti ou sobre alguém que conheces. É engraçado porque eu tento sempre que os textos transmitam essa ideia de vivência. Posso estar a falar de outra coisa qualquer que não vivi, mas preciso de a sentir. Eu acho que no fundo acaba por ser o trabalho de muitos atores, não é? Quando fazem aquele trabalho de imersão, de construção de uma personagem em que encarnam mesmo aquela personagem. Contam-se muitas histórias de grandes atores que mesmo fora dos estúdios, fora do momento das gravações, continuam a vestir-se como uma personagem, a falar como uma personagem. Eu acho que o trabalho de escritor, quando estamos a fazer
a construção das personagens é muito idêntico, é encarná-las, é saber o que elas pensam, saber o que elas sentem. E eu acho que a escrita, se não for assim, realmente sentida e visceral, saída da alma, saída do corpo, acho que é desinteressante. Há quem a faça, há quem goste de ler literatura que não seja como esta que eu estou a descrever, mas a literatura que verdadeiramente me move é esta, que é total, é de corpo e alma. Tânia, você morou em vários países, né? Alemanha, França, Londres. E para um escritor, né? Qual a importância de se mudar de ambiente? O que isso reflete na literatura? Olha, é uma opção que eu gosto muito. Há escritores que escrevem a vida toda sobre um determinado espaço e também gosto muito de os ler. Estava agora a pensar numa autora que já traduzi 2 livros dela, vou traduzir um terceiro e gosto imenso, que é a americana. Agora só me lembro do título do livro, que é o Olive Kitteridge. A autora é Elizabeth Strout. A Elizabeth Strout acaba por situar todas as suas histórias no mesmo sítio. E eu gosto muito de a ler e vou sempre à procura dessas referências. Mas eu acho que para mim, como escritora, aquilo que me interessa é o nunca criar habituação, nunca me acomodar. E o que funciona para mim, para não me acomodar e não me tornar uma pessoa que só escreve determinado tipo de livros ou determinado tipo de histórias, é o ir mudando de país, mudando de contexto, e quando mudo de país obriga-me também a falar noutra língua, a pensar noutra língua, a questionar as minhas referências culturais, a questionar as referências culturais do país onde estou, e isso para mim é muito enriquecedor. Faz-me sentir que estou sempre a evoluir e que estou sempre a olhar para mim própria de fora. E não quer dizer que a outra opção, que é escrever sempre sobre o seu mundo, não seja interessante. É interessantíssimo. Conheço vários autores que o fazem e lá está, adoro lê-los e adoro ir à procura sempre daquele universo específico. Eu gosto de ir mudando e faço isso às vezes quando não posso mudar de país com a frequência que me agradava, mudo a minha casa. Vou mudando, a minha casa está sempre em mudança, mudo os quartos, mudo a disposição dos móveis. A única coisa que se mantém fixa são os livros. Vou mudando de casa ao longo destes anos e destas décadas, já mudei de casa, não sei, umas 20 vezes. Os livros vão sempre comigo. Você tem a mania da minha mãe. A minha mãe tem essa mania de mudar tudo em casa e eu peguei essa mania dela. Hoje eu moro atualmente sozinho e eu tenho essa mania, né, de mudar tudo em casa, e a única coisa que fica no mesmo lugar, como você, é os livros, né, na minha casa, mas o restante tudo muda, Eu acho os que móveis. faz muito bem nós mudarmos. Há uma sensação de renovação. Sim, sim. E essa renovação ela é precisa para quem É, cria, né, para quem é. desfruta do imaginário. Para não te acomodares, Sim, eu para não concordo. cair nas fórmulas fáceis. Eu acho que um escritor tem de estar constantemente a desafiar-se e a questionar-se, porque senão acabamos por escrever coisas sem alma. Dando uma pausa rapidinha para te dar um recado. O meu livro Folhas em Branco está na Amazon. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar, adquire lá na Amazon a versão e-book. E em breve o livro sai em versão física. Em breve entra na pré-venda. Então, se você ainda não adquiriu o e-book, logo você pode adquirir o físico se você preferir. Mas se você quiser conhecer um pouco da minha literatura, é só você ir lá na Amazon e adquirir já o e-book. Em breve eu solto para você a pré-venda do livro físico. Em breve, aguarde. Agora a gente volta para o episódio. O questionamento faz parte da essência do escritor? Sem ela não existe escritor? Eu acho que sem o questionamento não existe um bom escritor.
Acho que muitas vezes uma maneira de ver um bom escritor e um mau escritor, o mau escritor eu creio que nunca se questiona. Faz os seus textos e se os textos resultam junto do público, não questiona, não vai tentar ir mais longe, correr riscos, desafiar-se, vai continuar a aplicar aquela fórmula. E porque sabe que funciona junto do público. Mas isso não faz dele necessariamente um bom escritor. Pode fazer um bom artesão da escrita, mas não faz dele um escritor que realmente vai a fundo dentro de si próprio e dentro dos textos, e acho que o questionamento para isso é essencial. Aliás, eu acho que em tudo na vida temos de nos questionar sempre. Sempre. O questionamento é a ferramenta da salvação. É mesmo, é mesmo. Eu acho que não vale essa vida sem haver um questionamento. Até brinco muito, como eu mencionei a minha mãe, volto a mencionar de novo, eu falei com a minha mãe que Deus, ele me fez para questionar tudo, até ele, às vezes. Exatamente. Entre todos os seus trabalhos, né, o último que você lançou recentemente agora, a Apneia, foi lançado pela Casa dos Livros em 2020, foi finalista do Prêmio Oceanos. Em 2012, você ganhou um prêmio aqui no Brasil. Como é que é essa experiência de participar de prêmios literários? Olha, gostei especialmente dessa experiência de participar em prémios literários brasileiros, porque acho que ainda nos falta muito diálogo Brasil-Portugal. É engraçado como estamos sempre a dizer que somos, mas na realidade continua a haver uma distância muito grande. Continuamos a ter um oceano enorme entre nós, e quando há esta oportunidade de diálogo entre Portugal e Brasil, é sempre muito salutar e eu fico muito contente. Portanto, senti um orgulho enorme quando ganhei o prémio de Cidade de Araçatuba. Foi mesmo um momento que me deixou muito, muito feliz, com um texto curtinho, era um conto, mas até hoje orgulho-me desse momento. E o ser semifinalista do Prémio Oceanos foi uma honra enorme, não é? Ainda por cima com autores tão bons, mas essencialmente aquilo que me agrada é saber que os prémios literários e que a literatura podem cumprir esse papel de aproximar as duas culturas, os dois países. A literatura também serve para isso, diálogo. E para a gente finalizar, eu quero que você me indica um filme, uma série que você estiver vendo, um livro, aqui para quem está ouvindo a gente. Olha, estou a ver uma série que não sei se também tem acesso no Brasil, uma série que se chama Succession, que está a passar cá em Portugal, está na HBO, na plataforma HBO, e é uma série em que tu encontras um pouco de tudo. Tens um drama familiar, as relações altamente tóxicas entre um pai e 4 filhos, tens a ganância, porque são pessoas que estão a ocupar cargos de muito poder na sociedade americana e que se destroem entre si para terem acesso ao poder. Depois, livros, olha, recomendo esta autora de quem falei ainda agora, a Elizabeth Strout, e essencialmente este livro que ela escreveu e que eu traduzi, que me marcou e que me vai acompanhar para o resto da vida, que se chama Olive Kitteridge, que por sinal também deu uma série de 4 episódios, muito interessante. E porque é que eu gosto muito desta escritora? Porque ela consegue, de uma maneira muito sucinta, porque ela não é uma escritora que faça grandes floreados na escrita, é uma escritora que consegue ser muito concisa, muito sucinta, mas com aquelas palavras ela transmite-nos exatamente o que as personagens estão a sentir e nós conseguimos entrar na pele desta Olive Kitteridge, que é uma personagem muito humana, ou seja, não é só
boazinha, nem é só má, tem tudo, é uma personagem muito completa. E ao longo de 2 livros, porque a seguir ao Olive Kitteridge há um segundo livro, que em inglês se chama Olive Again, e nós vemos o envelhecer da Olive Kitteridge. Portanto, nós assistimos a esta personagem a evoluir ao longo dos anos, a ver a sua aproximação da morte, a sua relação com o filho, a sua relação com o mundo. É muito bom. Portanto, se ainda não leram, Elizabeth Strout é uma autora maravilhosa. Acho que de recomendações, uma série e este livro. Então, você curtiu esse segundo episódio? Se prepara porque vem aí o 3º episódio na próxima semana. E você vai ouvir. A gente também tem e-books, a gente também tem livros digitais, mas a maioria dos nossos conteúdos e a maioria do consumo dos nossos conteúdos é em áudio. E vocês acabaram de lançar agora um audiodrama, né? Um audiodrama que também está crescendo muito, o audiodrama. E como é trabalhar o audiodrama diferente do audiobook? Terça-feira, às 15 horas, no seu agregador de podcast. Live com o Autor, 3ª temporada.